o algoritmo de Metropolis Hastings, ele precisa de um mecanismo dele, basicamente, é esse aqui. Então, considere um vetor θ, vetor de parâmetros θ, né? Então, θ pode ser 1, 2, 3 ou mais parâmetros. Então, o que a gente faz? Esse θ, então a gente vai atualizar a cadeia de Markov desses θs, θ1, θ2, até um θd, dependendo da dimensão dos parâmetros. E aí eu não sei gerar o ponto do θ, então eu não sei gerar pontos a posteriori do θ. Então, o que a gente faz? Eu gero o θ' de uma distribuição fácil de ser gerada. E aí eu vou ver se esse θ' é um candidato bom. Como é que eu vejo se ele é um candidato bom? Através do mecanismo de aceitação e rejeição. E esse mecanismo de aceitação e rejeição é esse alfa aqui, alfa de θ, θ'. Então ele vai ser dado por essa condição aqui. Então percebam que essa parte aqui, ela é a posteriori aplicada no ponto que eu tô gerando, dividido pela posteriori no passo anterior. E essa outra parte da razão é a distribuição que eu usei para gerar aquele ponto. Então, se eu estou gerando θ' de uma distribuição gama, vai ser a densidade da gama, cuja variável aleatória é o passo anterior, e o meu parâmetro é o θ'. E aqui é a mesma coisa, mas só que é o contrário, né? Tudo que é θ vira θ'. Então, basicamente, esse é o algoritmo de aceitação e rejeição. E aí a gente vai fazer na aula de hoje o exemplo da gama, da distribuição gama. Então, olha só, a distribuição gama, a gente tinha desenvolvido as contas lá, a gente tinha chegado nessa função de verossimilhança. Então, essa aqui é a função de verossimilhança da distribuição gama. A distribuição a priori, a gente propôs para o alfa e para o beta, para o alfa uma gama A0 e B0, e para o beta uma gama A1, B1. Então, no caso, a distribuição a priori do alfa e do beta conjunta, né, vai ser essas duas aqui. Então, esse pedaço é a priori do alfa e esse pedaço é a priori do beta. Então, eu falei para vocês, né, que no caso eu não tenho nenhuma informação a respeito dos valores, né, eu posso dar uma a priori com uma variância bem grande. Então, eu falei lá na aula passada, no algoritmo de Metrópolis, que geralmente eu coloco esses valores aqui, 0,001 ou mais pequeno do que isso, que de tal forma a variância da priori é uma variância muito grande, variância mínima. Então, você está dando uma priori com uma variância muito grande. Então, juntando a verossimilhança com a priori, a gente fez a conta e chegou na distribuição a posteriori. Deixa eu recuperar aqui a da aula passada. Então, essa aqui é a verossimilhança. Essa aqui é a verossimilhança, né? E essa aqui é a priori. Então, multiplicando uma pela outra, eu chego na distribuição a posteriori. Então, deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa distribuição a posteriori. Então, essa aqui é a posteriori do alfa e do beta. Então, isso aqui a gente vai usar. Então, eu estou lembrando porque a gente vai usar essa função aqui para colocar lá no programa. Então, é essa função que a gente vai ter que escrever lá no programa. Então, como é que funciona o algoritmo? Eu vou dar um chute inicial para o alfa e para o beta, e aí a gente vai atualizar. Então, o passo 2 é gerar um alfa' e um beta' para o passo seguinte. Então, o alfa' eu vou gerar de uma distribuição gama, cuja a média dessa gama é o passo anterior da cadeia, e o beta' a mesma coisa. Então, eu não cheguei a colocar aqui, deixa eu ver, cadê? Tá aqui, né? Então, o beta', eu acho que eu cheguei a falar na aula, não sei porque eu não coloquei, não sei porque não está escrito aqui, talvez eu tenha escrito isso lá aqui no arquivo mesmo, né? Mas acho que eu não devo ter salvo. Acho que eu não devo ter salvo, devo ter escrito nessa parte aqui. Então, o que acontece? A priori, eu vou escrever de novo aqui, só para a gente lembrar. Eu vou escrever utilizando a caneta do Microsoft Edge mesmo, que ele é melhor. Então, o que acontece? Eu vou gerar o alfa' de uma gama cujo parâmetro vai ser o alfa do passo anterior, alfa do passo anterior ao quadrado sobre v de alfa. O segundo parâmetro vai ser o alfa do passo anterior sobre v de alfa. Então, esse v de alfa aqui é uma constante, vai ser a variância da priori. Por que eu escrevo desse jeito aqui? Porque se vocês olharem o jeito que está essa gama aqui, o que é a esperança de uma gama? A esperança de uma gama é o primeiro dividido pelo segundo.
Então, quando eu faço esse sobre esse, o valor esperado desse candidato vai ser exatamente o passo anterior. Então, eu estou gerando um ponto que vai oscilar mais ou menos em torno do passo anterior, vai ser uma oscilação pequena para cima ou para baixo. E essa oscilação pequena para cima ou para baixo vai depender muito da variância que eu vou colocar, né? E a mesma coisa vale para o beta. Eu vou gerar esse candidato utilizando uma gama que vai ser o beta do passo anterior ao quadrado sobre uma variância desse beta. E o segundo parâmetro é o próprio beta, né, central ao quadrado sobre o v de beta. Então, a mesma história, né? A esperança do beta' é igual ao beta do passo anterior. Então, gero esses candidatos e aí sim eu vou para aquela minha taxa de aceitação, né? Então, eu calculo o alfa, né? Que vai ser a posteriori da gama, né? Então, aquela conta lá que a gente escreveu ali no caderno, né? A posteriori aplicada no passo anterior dividido pela posteriori, a posteriori no candidato dividido pela posteriori no passo anterior. E aqui são as densidades da gama. Então, aquela função Q vai ser o quê? Vai ser a função que eu usei para gerar o candidato. Então, a função que eu usei para gerar o candidato foi o quê? Foi uma gama para o alfa, né? E para o beta também foi uma gama. Então, aqui em cima eu considero como sendo o passo anterior à minha variável aleatória e o candidato, né, como sendo o parâmetro. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa que eu fiz em cima, mas só que ao contrário. O que é alfa eu chamo de alfa' aqui, o que é alfa' eu chamo de alfa, eu só vou trocar. Então, vocês vão ver que na hora de programar, escrever essa parte aqui é só trocar a posição, né, do candidato com o passo anterior do parâmetro. Então, alguns passos do algoritmo vai ser parecido com o algoritmo de Gibbs, né? Então, todos os passos no MCMC, tanto de Metrópolis quanto de Gibbs, tem algumas coisas que vão ser comuns. Então, por isso que eu abri aqui o algoritmo da aula passada, do amostrador de Gibbs, para a gente... Muita coisa eu vou aproveitar do amostrador de Gibbs no algoritmo de Metrópolis, principalmente as declarações iniciais. Para exemplificar essa aula, eu vou abrir esse banco de dados aqui, ó, data UKGAS. Então, ó, esses bancos de dados, ó, deixa eu digitar ele aqui. O consumo de gás no Reino Unido ao longo dos anos. Aqui, esses dados, né? E aí, o que a gente fez na aula passada? Eu chamei o banco de dados de X, para ficar mais fácil a gente escrever a posteriori, né? Para não ficar chamando toda hora o K gás, né? Melhor chamar logo isso aqui de X, né? Fica melhor, né? Então X aí. O X, ó. Então esse aqui é o X. Não, então não declarei, né? Chamei o X, agora sim. Pronto. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, outra coisa que eu também tenho que declarar é o N, né? N é o tamanho da amostra. Então N é o lente de X, porque eu vou usar o N para escrever a verossimilhança. Bom, o que eu vou fazer agora, deixa eu ver o que tem em comum aqui. Uma coisa que tem em comum é que eu tenho que inicializar o alfa e o beta, né? Então, aqui, olha só, o que a gente fez lá no... Ah, tá, uma coisa que a gente... Eu vou sempre associar aqui, comparar com o amostrador de Gibbs, tá bom, gente? Para ficar mais... Vocês verem o que eu vou ter que fazer lá no programa da normal da aula passada, que a gente vai fazer agora aqui no da Gama. Bom, então uma coisa que a gente fez lá na aula passada, na aula de terça-feira, foi isso aqui, atribuir os valores da distribuição a priori. Então, no caso da priori lá era mu0, sigma 0, A e B, né? São os parâmetros do Mi e do Φ. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui para o nosso, né? Para o da aula de hoje. Então, eu vou criar aqui, atribuir os parâmetros da distribuição a priori. Então, no caso, vai ser, como é que estava lá? Está aqui, ó, o alfa, a priori do alfa é uma gama 0 e B0, e do beta é um C0 e D0, né? Então, a gente considerou aqui que o A0 inicialmente vai ser um valor bem pequeno, o B0 também, e assim por diante. Então, geralmente, quando a priori é uma distribuição gama, com parâmetros A0 e B0, geralmente a gente considera os parâmetros valores bem pequenos.
Pronto, então atribuir aqui os parâmetros da distribuição a priori, né? Porque quando eu for escrever o algoritmo, né? Quando eu for escrever essa função toda aqui, né? Ele já vai estar declarado. Aqui, ó, depois que eu fiz a priori, ó, no programa da aula passada, ó, criar um vetor onde eu vou guardar os resultados. Então, eu vou guardar um mi. Na aula passada, eu dizia quantas iterações eu queria do MCMC, e aí o que eu quero guardar? É o mi e o fi. Nesse caso aqui na gama vai ser o quê? Vai ser o alfa e o beta, né? Então, aqui eu vou fazer parecido. Então, criar um vetor para guardar os resultados. Então, isso é uma coisa que tem em comum nos dois programas. Então, criar um vetor para guardar os resultados. Então, criar um vetor para guardar os resultados, né? Então, eu vou ter aqui, colocar interações, né? Quantas interações que eu quero que ele faça no MCMC, eu vou colocar 10.000. E aí eu vou colocar, agora eu vou criar um vetor para guardar o alfa, que eu vou chamar de alfa MC, vai ser um array de dimensão, que é a dimensão do número de interações, né? Interações. E o beta MC, né? Então eu vou criar um vetor para guardar o beta, vai ser um array 0,c interações. Então, conforme eu vou rodando o programa, né, vou fazer dentro do for, ele vai salvar dentro do alfa MC e do beta MC os resultados que eu quero. Então, ele vai fazer isso. Então, essa parte aqui tem em comum, né, com o programa da aula anterior. Bom, qual é o próximo passo que eu tinha feito lá na aula anterior? Dar um chute inicial para os parâmetros, né? Então, eu vou dar um chute inicial para os parâmetros. Então, quando começa, né, eu vou dar o chute. Então, no primeiro alfa e primeiro beta, qual é o valor? Então, eu vou dar o chute inicial. Então, dá o chute inicial para os parâmetros. Então, eu posso colocar, por exemplo, então vai ser o alfa MC na primeira posição. Então, vai ser o meu primeiro alfa MC e qual que vai ser o meu primeiro beta MC. A gente viu na aula passada que mesmo eu dando um chute inicial muito ruim lá para os lados do Rio Nilo, ele conseguiu acertar, né? Ele vai para o valor correto, tanto do Mi quanto do Fi. Aqui eu também vou tentar chutar valores do chute inicial também bem distantes, né? Assim, né? Então, no caso aqui, os dados, ó, eles variam entre 300, 400, 500, né? Então, poderia chutar, por exemplo, para o alfa, sei lá, 500, para o alfa MC 500 e para o beta MC 1, por exemplo. Por quê? Porque a média, né, da gama é alfa sobre beta. Então, eu estou chutando, nesse chute inicial, estou dizendo que a média vai ser 500, mais ou menos. Então, é um chute bem grosseiro, né? Mas, assim, tanto faz, assim, acho que não vai ter diferença. Mesmo que vocês pensem em outro chute inicial, eu acho que vai acontecer o que aconteceu na aula passada. Né? A longo prazo, a cadeia entra em equilíbrio. Então, eu dei um chute inicial. Eu vou começar aqui o fora, os passos do algoritmo MCMC, mas vocês vão ver que depois eu vou sair um pouco desse for para escrever a distribuição a posteriori. Então, olha só, então agora que vocês vão começar a ver a diferença entre os dois algoritmos. Então, for i de 2, né, até o número de iterações, então eu começo o for no 2, né, então vocês lembram na aula passada que o 1 é o chute inicial, a partir do 2 é que ele começa a utilizar a regra do Metropolis Regions. Então, a partir do 2 que ele começa a rodar o MCMC, né, que é o primeiro chute inicial. Então, vou ver aqui os passos do algoritmo MCMC. Então, qual vai ser os passos do algoritmo de Metropolis Regions? Deixa eu entrar aqui, ó. Então, o passo 1 está feito. O passo 1 está feito. Dei o chute inicial. O passo 2, eu vou gerar um alfa-linha de uma distribuição gama com esse parâmetro aqui e o beta-linha dessa distribuição gama. Bom, uma coisa que eu não declarei ainda é esse V de A, V alfa e V beta, né? Então, esse V alfa e V beta é a variância do candidato. Então, o que é essa variância do alfa e do beta? Ele vai dizer para mim qual é a variabilidade que eu quero para a cadeia de Markov. O que isso quer dizer? Deixa eu ir aqui no...
Eu achei que eu tinha desenhado isso aqui, tá aqui, ó. Então, esse V alfa e V beta, ele controla a variabilidade. Eu estou nesse passo aqui, eu quero ir para o próximo. Então, se eu coloco um V alfa bem pequenininho, quer dizer que ele vai variar pouco. Então, os candidatos que eu vou gerar devem ser pontos bem próximos do passo anterior. Agora, se eu coloco um V de alfa muito grande, o que acontece? Ele vai gerar candidatos muito distantes do passo anterior. Ele aceita gerar candidatos bem distantes. Então, geralmente, é bom a gente controlar esses valores. Então, esse V alfa nem pode ser muito pequeno, nem pode ser muito grande. Então, como é que eu sei que ele é muito grande ou muito pequeno? Isso eu só vou saber rodando várias vezes o MCMC. Então, eu vou rodar aqui, vou colocar um valor aqui de V alfa e V beta, que eu acho que não seja nem muito grande nem muito pequeno. Eu vou colocar 1, por exemplo. Mas é só depois de eu rodar o MCMC que a gente vai ver se ele ficou bom ou não o programa. Vou voltar aqui para o R. Então, antes de começar aqui, eu tenho que declarar aqui o que é V alfa. V alfa. V alfa igual a 1, e vou colocar V beta igual a 1 também. Bom, então aqui a partir do. Então, dentro do for eu vou começar o passo 2. Então, eu vou chamar aqui de alfa linha. Alfa linha vai ser uma. Então, eu vou gerar um candidato para o alfa. Então, o candidato para o alfa, o que ele é? Olha só, o alfa linha vai ser uma gama. Eu vou gerar de uma gama com esses parâmetros aqui. Então, vai ser uma R gama. Então, vai ser uma R gama. Eu vou gerar um ponto da gama. E quais são os parâmetros desse gama? Alfa ao quadrado sobre V de alfa. Mas qual alfa é esse? Qual é esse alfa que eu vou elevar ao quadrado? Qual alfa que eu tenho no momento? Quando eu estou na interação igual a 2, qual alfa que eu tenho no passo anterior? É o alfa 1. Então, eu vou utilizar aquele alfa 1 que é o do chute inicial. Então, dentro do algoritmo, ele vai gerar um candidato considerando esse alfa como sendo aquele que está no passo anterior. Então, vai ser sempre o alfa e menos 1. Porque quando ele está, por exemplo, no i igual a 10, ele já está lá no 10. Qual que ele vai usar para tentar gerar? Ele vai usar aquele que está mais atualizado, que é o 9. Então, é sempre o alfa e menos 1. Quando eu me refiro a alfa aqui no algoritmo, é sempre o passo anterior. Então, vai ser o alfa ao quadrado sobre v de alfa. Então, vai ser ele ao quadrado sobre v de alfa. E o segundo parâmetro, vou aumentar um pouquinho aqui a tela, o segundo parâmetro vai ser o alfa sobre v de alfa. Então, qual alfa? É o alfa do passo anterior. Então, vai ser o alfa. Na verdade, é alfa MC, né? Aqui eu coloquei alfa, mas o alfa do passo anterior é o alfa MC. Alfa MC e menos 1 sobre V de alfa. Então, eu estou gerando um candidato para o alfa. Agora, eu vou gerar um candidato para o beta. Então, para gerar um candidato para o beta, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Então, deixa eu voltar aqui. Ó, o candidato para o beta vai ser uma gama com os... do mesmo jeito, mas só que tudo que A é beta. Que tudo que era alfa ali na linha anterior, agora é beta. Então, em vez de eu utilizar o alfa do passo anterior, eu vou utilizar o beta do passo anterior para atualizar o beta. Então, aqui eu vou chamar de beta linha, mas de beta L, né? Se referindo ao beta linha. Então, eu vou praticamente copiar e colar a linha anterior e eu só vou trocar. O que é alfa eu vou chamar de beta aqui. Beta. E beta. Beta. E V beta. Então, atualizei. Pronto, aqui troquei tudo. Bom, então agora eu vou para o próximo passo do algoritmo. Então, eu vou agora é o passo mais complicado, que é calcular a probabilidade de aceitação. Então, agora eu vou calcular essa função toda aqui. Então, eu vou calcular esse π de θ' e esse π de θ. Então, o que é esse π de θ' e o π de θ? Vai ser a distribuição a posteriori. Então, o que eu vou fazer para calcular esse alfa aqui? Eu vou ter que escrever a posteriori toda. Eu vou escrever a posteriori. Então, o que é a posteriori? Vamos voltar aqui no programa. Cadê? Essa função toda aqui. Agora eu vou ter que escrever essa função toda
no alfa' e beta' e dividir por essa função toda do alfa i menos 1 e do beta i menos 1. Então, eu vou ter que fazer... Se eu escrever isso aqui por extenso, vai ficar uma coisa enorme. Então, uma maneira mais fácil é criar uma função que é a posteriori. Então, antes de eu entrar no for, eu vou lá no começo do meu programa, eu vou criar uma function no R que é a function da posteriori. Por quê? Para não ficar escrevendo toda hora essa função. Então, em vez de ficar escrevendo essa função toda hora, eu vou chamar esse pi, esse posteriori é uma function que depende do alfa e do beta, e aí eu vou atualizando. Assim, eu vou, toda vez que eu chamar a posterior, eu vou atualizando. Então, só um detalhe aqui, gente. Então, eu vou criar uma função da posteriori. Deixa eu fazer outro comentário aqui. Então, eu vou criar uma função para chamar a posteriori. Para chamar a posteriori. Para não ficar escrevendo aquela função toda hora, né? Posteriori. Ótimo. Bom, outra coisa importante é na hora de eu escrever esse alfa aqui. Então, mesmo que eu escreva esse alfa aqui numa linha só, fica muito grande, né? Escrever tudo isso aqui numa linha só é muito grande. Então, o que eu faço, geralmente, assim, uma dica que eu dou, né, assim, para quando for programar esse alfa, é simplificar, assim, simplificar não, desmembrar essa conta em várias, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse pedaço aqui eu vou chamar, por exemplo, vou chamar de um triangulinho. Isso aqui é um triângulo. Esse pedaço aqui eu vou chamar de quadrado. E esse outro pedaço aqui eu vou chamar de, sei lá, vai ser um losango. Então, lá no programa, quando eu for fazer o alfa do teta, eu coloco primeiro o triângulo, depois na linha de baixo, eu faço o seguinte, eu faço alfa teta, vai ser desculpa, alfa teta. Alfa teta vai ser o alfa teta vezes o quadradinho. Então, o que é o alfa teta anterior? É o triângulo. Então, ele vai pegar o triângulo e multiplicar pelo quadradinho. E depois eu coloco uma terceira linha, alfa teta, vai ser o alfa teta que no momento é o triângulo vezes o quadrado, e aí eu vou dividir pelo losango. Então, geralmente eu faço isso, eu desmembro em várias partes para não ficar escrevendo. Porque se eu escrever isso aqui numa linha só no R, vai ficar uma linha enorme e a chance de eu cometer um erro, esquecer alguma coisa, também vai ser grande. Então, o que a gente vai fazer aqui no programa é isso. Bom, para começar, eu vou escrever esse primeiro pedaço aqui, o triangulinho. Então, o que é o triangulinho? Vai ser a primeira parte do... Escrever em outra cor? Escrever em azul. Então, o que é o triangulinho? O triangulinho vai ser a razão das posteriores. Vai ser a posteriori π de θ' sobre π de θ. Então, eu vou criar uma função da posterior, então eu vou chamar posterior no alfa' e beta' e dividir pela posterior no alfa MCI menos 1 e beta MCI menos 1. Antes disso, tem um problema no MCMC, que é o seguinte, não é nem no MCMC, é um problema do R. Quando eu tenho uma amostra muito grande, o que acontece? Acontece desses números aqui, os valores da posteriori numa amostra grande, dá um valor assim, tão grande, um valor tão grande que estoura a capacidade do R. Então, é muito comum acontecer, por exemplo, de uma posteriori dar um valor assim. Dá um valor, sei lá, 3 vezes 10 elevado a 504. E aqui fica, sei lá, 3,01 vezes 10 elevado a 504. Então, o que acontece quando dá esse tipo de problema? O R ele não consegue guardar esses valores. Então,
O que acontece aqui é que o R entende que é tão grande esse negócio que é infinito, e aqui embaixo é tão grande também que é infinito. Então, quando eu coloco assim no R, ele cai numa forma determinada do R calcular, e acaba dando NaN. Então, lá no R, ele não... Quando eu mando ele calcular uma posteriori sobre a outra, é muito comum acontecer isso, dar infinito sobre infinito e aí não conseguir ler, né? Ele não consegue calcular esse pedaço aqui, porque cai no número de dimensão muito grande. Então, para resolver esse problema, a gente utiliza o seguinte recurso. A gente considera a função da log verossimilhança. A função log verossimilhança. Por quê? Então, a log verossimilhança ela não é tão grande. Então, por exemplo, se eu tirar o logaritmo desse negócio aqui, ele vai cair numa forma mais comum, né? Vai cair num valor que dá para o R calcular, né? E quando eu coloco isso aqui, também o log disso dá para ele calcular num valor assim que o R consegue entender. Então, a gente vai considerar L de θ, colocar L de π de θ. Não, L de θ é a verossimilhança, né? Eu quero escrever no nome que eu não fiz aqui ainda. Deixa eu ver. Eu vou chamar de log post, tá? Log post é igual a log de π de θ. Então, a gente vai escrever uma função, não a verossimilhança, mas a log verossimilhança. Então, eu vou colocar aqui a log post de θ. Log post de θ é igual ao log de π de θ. Então, a função que a gente vai escrever lá no R vai ser a log post. Por quê? Para não dar esse tipo de problema aqui. Então, eu vou escrever a log post do π de θ. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular a log post de θ' menos a log post do passo anterior e fazer a exponencial de tudo isso. Por quê? Por que eu vou fazer dessa maneira? Porque dessa maneira, se vocês não perceberam, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse pedaço. Então, esse pedaço, esses dois aqui são exatamente iguais. Mas o que acontece? Eu não caio nesse problema aqui. Ele não vai calcular isso aqui. Ele vai calcular a diferença dos logaritmos. Então, ele tira a diferença dos logaritmos e depois tira a exponencial. Então, não vai cair no número muito grande. Ele tira essa diferença aqui, né? E aí vai dar um valor que ele vai conseguir entender. Então, eu faço esse recurso aqui para evitar esse tipo de problema. Então, eu evito esse tipo de problema. Então, o triangulinho, em vez de escrever a posteriori, eu vou escrever a log posteriori, para não ter esse tipo de problema. Então, essas duas partes são exatamente iguais, né? Se vocês forem fazer a conta, vocês vão ver que isso aqui é exatamente igual, né? Que é a log post, ó, que vai ser exponencial do quê? Ó? Esse pedaço aqui, ó, vai ser E elevado a log de π de θ' menos log de π de θ. Então, quando eu faço exponencial de uma coisa menos a outra, isso aqui é exponencial do log de π de θ' vezes a exponencial de menos log de π de θ. E a exponencial de menos alguma coisa, né, como se a coisa tivesse no denominador. Então, isso aqui vai ser exponencial do log de π de θ' dividido pela exponencial do log de π de θ.
E a exponencial do log de alguma coisa é a própria coisa, né? Então, nesse caso, a coisa que está no numerador é o π de θ', e a coisa que está no denominador é o π do passo anterior, o π de θ. Então, é exatamente igual, comprovamos aqui o que queria, né? Então, eu estou escrevendo a mesma coisa, mas de um jeito que o R não estoure a capacidade. Então, por exemplo, se eu fizer no R, por exemplo, ó, vou voltar aqui para o R. Se eu escrever aqui no R a exponencial de 504, o que ele faz, né? Eu vou colocar exponencial de 1000. Exponencial de 1000, quero fazer exponencial de 1000 dividido pela exponencial de 1001. Vai da n a n. Então, se eu faço exponencial de 1000 sobre exponencial de 1001, ele não entende. Agora, se eu faço exponencial de 1000 menos 1001, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso aqui é matemática. Essa parte aqui, matematicamente, é igual a essa parte de cima. Mas só que essa parte aqui, o R consegue, não estoura a capacidade do R. Então, por isso que a gente faz desse jeito. Porque não... É muito comum dar esse tipo de problema no Metropolis Edge. Se eu fazer só a posterior do θ' dividido pela posterior do θ, dá esse problema. Bom, então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que escrever a log posteriori. Então, eu vou voltar aqui no caderno. Então, o que é a função a posteriori? A função a posteriori é essa aqui. Então, qual é a log posteriori? Será que dá para pegar esse pedaço? Eu queria recortar esse pedaço e levar para outro lugar. Aí eu vou escrever aqui embaixo. Então, essa aqui é a função a posteriori. Como é que fica o logaritmo dessa função? Então, a log posteriori. Então, a log post de alfa e beta, como é que fica? Então, olha só. É n, o log de tudo isso aqui. Então, o log de tudo isso aqui vai ser o log de cada um desses pedaços, né? Então, o logaritmo de produtos é a soma dos logaritmos. Então, se eu pegar o logaritmo desse primeiro pedacinho primeiro, ficou redundante, né? Se eu pegar primeiro o log desse pedaço aqui, o log de alguma coisa elevado a n, fica o quê? Fica n... Não queria escrever em vermelho. Então, logaritmo de alguma coisa que tem um expoente, o expoente pode passar para baixo. Fica n log de beta elevado a alfa sobre gama de alfa. Agora o log desse pedaço aqui. O log do produtório é a somatória dos logaritmos. Então vai ficar mais a somatória do log de xi elevado a alfa menos 1. O alfa menos 1 poderia até passar para fora, né? Então eu posso passar o alfa menos 1 para fora. Aqui até da somatória, né? Então eu vou colocar mais alfa menos 1, somatória do log de xi. Agora esse pedaço aqui, o logaritmo da exponencial de alguma coisa é a própria coisa, né? Ela vai ficar menos beta, somatória de xi. Aí o logaritmo desse pedaço aqui, log de alfa elevado a 0 menos 1. O expoente passa para baixo, né? Vai ficar mais a 0 menos 1 vezes log de alfa. Aí o log desse pedaço aqui, log da exponencial de alguma coisa é a própria coisa. Nesse caso, a coisa é o B0 elevado a alfa. Aí o log desse pedaço, a mesma regra do expoente, né? Vai ficar mais C0 menos 1 log de beta. Aí log de E elevado a menos D0 beta é o menos D0
vezes beta. Então, essa aqui é a função log post. Então, eu tenho que criar exatamente essa função no R. Então, eu vou criar exatamente essa função no R. Então, aqui no começo do programa, ó, posso até começar aqui, né? Aqui no, eu vou escrever aqui antes do for. Eu vou criar a função log post. Log post é igual a uma function de alfa e beta. É uma função que depende do alfa e beta. Então, eu vou escrever aqui, né? Então, log post, então eu vou escrever a primeira linha, né? Então, vou colocar aqui o resultado da log post vai ser o quê? Então, o resultado da log post, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Vamos ver, vai ficar n vezes log de beta elevado a alfa sobre gama de alfa. Então, vou escrever esse primeiro pedaço. Então, vai ficar n vezes log de beta elevado a alfa dividido pela função gama de alfa. Então, eu escrevi aqui o primeiro pedaço. Mais o quê? Opa, né? Então, eu escrevi esse primeiro pedaço, agora eu vou para o segundo pedaço, mais alfa menos 1, somatório de log de xi. Vai ficar mais alfa menos 1 vezes a soma. Então, soma é sum no R, né? Soma do log de x. Vai pegar o vetor todo de x e vai fazer a soma. Mais, o terceiro pedaço é o quê? O terceiro pedaço é, então, é menos, né? Menos beta somatória de xi. Vai ficar menos beta vezes soma de x. Bom, eu poderia continuar aqui, vai ficar muito grande, né, se escrever tudo numa linha só. Então, eu gosto geralmente de dividir isso aqui em 2 ou 3 ou mais linhas. Eu vou dividir aqui só em 2 linhas. Então, eu escrevi o primeiro pedaço, agora eu vou escrever a continuação. Então, o resultado aqui da log posterior vai ser o resultado que eu tenho até a linha anterior. Então, quando eu faço assim, res é igual ao res vezes alguma coisa, esse aqui vai ser tudo que a conta que ele fez na linha anterior. Então, eu vou pegar toda essa linha e, na verdade, não vou multiplicar, vou somar, né? Eu vou somar agora com os próximos itens da log posterior. Então, eu fiz até aqui. Então, o próximo passo é A0 menos 1 vezes log de alfa. Vai ficar mais A0 menos 1 vezes log de alfa. Aí o outro passo aqui vai ser menos B0 vezes alfa. Vai ser menos B0 vezes alfa. E aí o próximo passo seria mais C0 menos 1 log de beta menos D0 beta. Ficar mais C0 menos 1 vezes log de beta menos D0 vezes beta. Pronto, terminei a posterior, e aí eu vou pedir para ele retornar o resultado, né? Acho que no R, toda vez que eu declaro uma função, eu tenho que pedir para ele retornar o que eu quero que ele retorne depois de ele fazer toda a conta dentro da função. Então, eu quero que ele retorne o resultado final. O return res, ele vai retornar para a gente o resultado da conta toda. Bom, então eu escrevi isso aqui, vou escrever isso aqui só uma vez, pronto, acabou, não vou... Então, a vantagem de escrever a função log post é que lá dentro do for, eu não preciso ficar escrevendo toda hora essa função. Pronto, escrevi a log post, agora eu vou voltar lá para o meu for. Eu estava no passo 2. Então, eu estava no passo 2, ó. Então, eu vou calcular o meu alfa. Então, eu vou calcular agora, como eu falei, né? A conta desse alfa aqui é muito grande. Então, eu vou fazer por partes. Vou calcular o triangulinho.
Depois eu calculo, depois eu me preocupo com o quadrado e com o losango. Então vamos calcular o que é o triângulo. O triângulo é a posteriori do candidato dividido pela posteriori no passo anterior. Então, como eu falei anteriormente, né, esse triangulinho aqui, tá aqui. Então, esse triangulinho, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Em vez de fazer o π de θ' sobre π de θ, eu vou fazer exponencial da log post no θ' menos a log post no θ. Porque senão, para evitar esse tipo de problema aqui. Então, eu vou escrever primeiro o triangulinho. Então, vou voltar aqui no R. Então, eu vou escrever aqui o triângulo. Vou até chamar de triângulo aqui, por questões didáticas, né? Triângulo vai ser exponencial do quê? Da log post no quê? Na log post, considerando o alfa' e o beta' menos a log post no alfa anterior. O que é o alfa anterior? É o alfa MC e menos 1. E o segundo parâmetro é o beta no passo anterior, é o beta MC e menos 1. E menos 1. Então, escrevi o triangulinho, era só isso. Eu creio que seja só isso. Então, escrevi o triângulo. Agora eu vou escrever o segundo ingrediente desse meu alfa todo aqui, que é esse quadrado aqui. Então, o que é esse quadrado aqui? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a densidade da gama, considerando o meu passo anterior como sendo a variável aleatória e os parâmetros em função do alfa'. Então, vai ser o alfa' ao quadrado sobre v de alfa e alfa' sobre v de A. Então, vai ser a densidade da gama. Como é que é a densidade da gama no R? É o d gama. Então, vai ser o d gama. Vou voltar aqui. Então, o quadrado, eu vou chamar de quadrado. O quadrado vai ser o quê? Vai ser a d gama. Alfa do passo anterior. Então, considero o alfa do passo anterior como sendo a variável aleatória. E aqui os parâmetros. Então, os parâmetros vai ser o alfa' ao quadrado sobre v de alfa. O segundo parâmetro vai ser o alfa' sobre v de alfa. Vai ser a densidade da gama, considerando o passo anterior como sendo a variável aleatória e o candidato, alfa' como sendo o parâmetro, multiplicado pela densidade dos betas. Então, o beta, o beta MC, o beta do passo anterior é a variável aleatória e o beta' vai ser os parâmetros. Então, tudo que eu fiz para o alfa aqui, eu vou fazer para o beta, exatamente igual. Vou mudar, tudo que alfa vai virar beta. Então, para ficar mais fácil aqui escrever, vou voltar aqui para o R. Então, basicamente, vou calcular a densidade do mesmo jeito, mas só que agora, tudo que é alfa eu vou chamar aqui de beta. Então, em vez de ser alfa MC, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o alfa, vou fazer exatamente igual para o beta. Exatamente igual. Beta. Pronto. Tudo que eu fiz para o alfa, eu fiz para o beta. Então, calculei o quadrado, agora eu vou calcular o losango. Então, o losango, o que é? Que é o denominador, né, daquele pedaço. Então, aqui embaixo, ó, então eu vou calcular agora essa parte de baixo. O que muda dessa parte de baixo que eu chamei de losango para o quadrado? Muda só uma coisa. Muda só a posição do alfa e do alfa' e do beta e do beta'. Só vai mudar isso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Tudo que eu chamei de alfa MC menos 1, eu vou chamar de alfa' aqui embaixo. E tudo que eu chamei de alfa' em cima, eu vou chamar de alfa MC menos 1. Eu só vou trocar as posições. Então, é só um exercício de procurar e fazer essa troca. Então, basicamente, para ficar, eu vou só repetir aqui, eu vou até copiar, porque a gente só vai trocar.
Então, vou copiar tudo aqui, ó. Vou colar. Então, o losango vai ser tudo trocado. Então, o que era alfa MC menos 1, eu vou chamar de alfa linha. Que é alfa linha, eu vou chamar de alfa MC e menos 1. O V alfa continua igual, ele é constante. Alfa linha vira alfa MC e menos 1. É a mesma coisa para os betas, né? Aqui nessa outra parte. Então, aqui, tudo que era beta MC e menos 1, tudo que era beta MC e menos 1 vai ser beta linha. E tudo que era beta linha é o beta MC e menos 1. E aqui também, né? Beta MC, ele cortou um pedaço aqui do final, né? Beta MC e menos 1. Sobre B beta. Pronto, então calculei o meu losango. Calculei o triângulo, o quadrado e o losango. Agora eu vou juntar tudo isso. Então, para ter o meu alfa teta. Então, meu alfa teta vai ser o mínimo entre 1 e essa conta toda, que é o triângulo vezes o quadrado dividido pelo losango. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu alfa teta vai ser o mínimo entre 1 e o triângulo vezes o quadrado dividido pelo losango. Pronto. Então, eu terminei, né, essa parte aqui, que seria a parte mais difícil, né? E agora eu vou para o próximo passo. Agora eu vou ver se eu aceito ou rejeito. Então, esse alfa aqui é a minha probabilidade de aceitação. Então, eu vou aceitar o meu alfa linha e teta linha como sendo o meu próximo alfa e beta com essa probabilidade alfa. Então, o que acontece? Se eu gerar candidatos bons, a posteriori deles vai ser grande e esse alfa aqui vai ser grande. Agora, se eu gerar candidatos ruins, como eu falei lá na aula passada, esses pontos aqui vão ter uma probabilidade pequena e a chance de eu aceitar vai ser menor. Então, para calcular a probabilidade de aceitação e rejeição, eu vou gerar uma uniforme 0,1 e vou ver se esse alfa é maior ou menor que essa uniforme que eu gerei. Do mesmo jeito que a gente fazia lá no algoritmo simples de aceitação e rejeição. Então, o passo 3 é gerar o uniforme 0,1. 0. Vou deixar só R unif 1, né? Porque se eu não colocar nada aqui, ele entende isso aqui como sendo a mesma coisa, né? Se eu não coloco nada, ele vai entender que é o uniforme que eu estou gerando é o uniforme 0,1. Agora eu vou fazer o teste. Então, se o meu alfa, teta, é uma probabilidade alta, ela é tão alta que ela é maior do que aquela que eu gerei no uniforme 0,1, o que vai acontecer? Se esse alfa teta aqui é maior do que o uniforme 0,1, eu vou atualizar o alfa e o beta. Então, o que vai acontecer? O alfa MC no passo I vai ser aquele candidato, um candidato bom. E a mesma coisa vale para o beta. O beta MC I vai ser igual ao beta linha. E se não acontecer isso? E se o meu alfa for menor do que o 1? Então, se não acontecer isso, o alfa MC e o beta MC1 vai continuar no passo, vai continuar onde estava. Ele não vai mudar de lugar. A cadeia de Markov vai ficar no mesmo lugar. Então, o que quer dizer a cadeia ficar no mesmo lugar? Quer dizer que o alfa MC ele não se moveu, ele é igual ao passo anterior. E a mesma coisa para o beta. O beta MC vai ser igual ao beta MC e menos 1. Eles vão continuar no mesmo lugar. Bom, acabou o algoritmo? Acabou. Então, ele vai repetir esse processo várias vezes. Então, então acabou aqui no I igual a 2. Ele vai fazer tudo isso, né? E aí, lá no final, ou ele vai atualizar o I igual a 2 sendo candidato, ou ele vai atualizar sendo o passo anterior.
acabou aqui, ele vai para o I igual a 3. Então, no I igual a 3, ele vai repetir tudo isso. Mas só que aí ele vai calcular o passo anterior sendo o 2, né? Vai fazer tudo e vai atualizar o alfa MC3 e o beta MC3. E aí depois vai para o 4. Então vai para o 4, 5, 6, até ele vai fazendo isso até onde eu mandar, que no caso eu mandei 10.000 iterações. Então ele vai repetir esse processo várias vezes. Então ele vai fazer isso aqui várias vezes. Então esse é o meu for do MCMC, né, do Metropolization. Você percebe que essa parte do for ela é bem maior, né, do que o amostrador de Gibbs. Né? A programação ela é bem mais complexa, né, do que o que a gente fez na aula passada do amostrador de Gibbs. E nesse caso aqui, porque eu não consigo encontrar a distribuição condicional completa conhecida. Então, antes de eu rodar o for, daqui para baixo, depois que eu acabei o for, os dois algoritmos, o de Gibbs e o de Metrópolis, voltam a ser iguais. Então, tudo que eu fiz lá para o algoritmo de Gibbs, eu faço exatamente igual para o algoritmo de Metropolization. Então, a única diferença que existe entre os algoritmos é essa, né? Eu tenho que escrever a log posteriori e o mecanismo aqui de atualizar dentro do for é diferente. Então, acabou o for, eu vou fazer o resto exatamente igual, porque aí eu vou plotar, fazer o plot das séries, fazer o histograma, o diagnóstico depois que eu gerei os pontos da cadeia vai ser igual. Então eu vou voltar aqui no amostrador de Gibbs, ó. Depois que eu fiz o for, eu mandei ele imprimir, né, o alfa MC, o Mi MC e o Fi MC. Então vou mandar ele imprimir aqui o Mi MC e o Fi MC para ver se os pontos gerados, né? E aí eu vou pedir também para ele fazer o plot TS para ver o efeito do chute inicial. Então vou fazer o plot.ts do MIMC e o plot.ts do FIMC. Bom, então eu vou botar agora o programa para rodar, né? Para ver se não tem nenhum erro, se ele está indo para um lugar razoável, né? Então agora eu vou rodar o programa. Então a gente escreveu aqui o programa todo, até para ver se não tem nenhum erro, né? Então geralmente quando a gente faz um programa muito extenso, né, já é bem comum acontecer um errinho ou outro durante o programa. Então deixa eu ver aqui, os dados eu já tinha aberto. N, acho que eu não tinha declarado ainda, né? Deixa eu ver se eu declarei o N. Não, o N ainda não está declarado. Então o que eu vou fazer agora é compilar tudo que eu escrevi aqui, eu vou compilar no R. N, as priores, né? Declarar o número de iterações, dar um valor inicial para o alfa e para o beta. Aqui, alfa e beta, chamar o V alfa e V beta, a variância, né, dos candidatos, a log post. Então, vou inserir aqui a função log post no compilador. E agora eu vou fazer o for. Então, vou compilar todo o for, né? Aqui deu alguns erros, deixa eu ver. Vou colocar um aqui. Tá, pronto. Pronto, agora deu certo, agora rodou. Então tem que tomar muito cuidado com o chute inicial, mesmo assim, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de escrever a log post, né? Tem que estar exatamente igual. Poderia ser um erro aqui, é muito comum acontecer um erro aqui, na hora de escrever o logaritmo da posteriori, vocês errarem alguma coisa, aqui, um sinal, uma multiplicação, mas não foi o caso. Nesse caso aqui foi um chute inicial que estava ruim. Então, nesse caso aqui eu dei um chute inicial, então eu tive que colocar alfa MC começar no 50 e o beta MC começar no 1. Então desse jeito aqui ele rodou. Deixa eu ver se ele rodou tudo mesmo. Tá percebendo que ele rodou bem rápido até, né? Bom, então ele rodou, fez as cadeias do alfa e do beta. Agora, vamos ver se ele foi para o lugar certo, né? Então não adianta ele fazer o alfa e beta e ele ir para o lugar errado. Então ele tem que ir para o lugar certo. Então vou mandar ele escrever aqui. Esse Mi e Fi era da normal, né? Agora é o alfa e beta.
Então, vou dar um print aqui no alfa MC e beta MC. Depois eu vou fazer o plot TS deles. Plot TS do alfa MC, plot TS do beta MC. Então, aqui o alfa foi mais ou menos um valor em torno de 38 e o beta mais ou menos em torno de 0,11. Então tá aqui ó, o plot TS do alfa. Então essa aqui é a cadeia de Markov do alfa, tá vendo? Desde o começo, ó, dei o chute inicial de 50, aí foi baixando, baixando, baixando até chegar perto do 38. E aí do beta, começou no 1, né, ele foi baixando até chegar no 0,11, ó, tá vendo? Então aqui tá a cadeia do alfa e do beta. Bom, tem um problema, é o seguinte. Se eu olhar aqui a cadeia do alfa, por exemplo, vocês podem ver, ela mexe muito pouco, ó. Ela fica muito tempo no mesmo lugar. Então, isso aqui não é uma coisa boa. O ideal seria que a cadeia se movimentasse bastante, né? O que eu queria era que a cadeia ela fizesse mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, descesse um pouco para cima, para baixo, ficasse, e entrasse em equilíbrio, né? Ficasse oscilando para cima e para baixo. Então, eu não quero que ela fique reta muito tempo. Então, ela não está aceitando quase nada. Então, quando acontece esse tipo de problema na cadeia, o que significa isso? Significa que a variância que eu estou dando para os parâmetros está muito grande. A variância que eu estou dando lá para atualizar os passos está muito grande. Então, desculpa, tá muito grande. Então, eu tenho que diminuir. Então, quando acontece esse tipo de problema aqui, eu tenho que voltar aqui para o programa. Eu tenho que mexer aqui. Mexer na variância do alfa e do beta. Então, essa parte aqui também é uma parte importante do MCMC, que é exatamente calibrar, vou colocar aqui. Então, isso aqui consiste em calibrar as taxas de aceitação. As taxas de aceitação de alfa e beta. Então, quando aparece aquele tipo de problema onde a cadeia fica muito tempo no mesmo lugar, quer dizer que alguma dessas duas aqui está muito grande. Então, no caso, o valor do alfa, vocês viram que ele está mais ou menos em torno de 38 ponto alguma coisa, né? Enquanto que o valor do beta está mais ou menos em 0,11. Então, quer dizer que a magnitude do alfa é bem maior que a do beta. Então, se a magnitude do alfa é bem maior que a do beta, essas variâncias aqui, elas não podem ser iguais. Dados que têm magnitude pequena têm que ter variâncias menores. Então, o que eu vou fazer agora é tentar diminuir essa variância. Vou tentar diminuir, por exemplo, para 0,1. Então, o que acontece se eu diminuir para 0,1? Será que a minha cadeia vai se movimentar mais? Então, vamos verificar aqui se isso acontece. Então, eu vou calibrar a minha cadeia. Então, vou colocar aqui 0,1. Vou deixar menor. Então, vou mudar tudo isso aqui e vou botar tudo para rodar de novo. Deu um erro de novo aqui, né? Deixa eu ver aqui se deu erro na interação aí mesmo. Deu erro no 6.000 e pouco. Tem hora que dá erro, que caiu em algum problema que deu. Está indo para 0. Esse chute inicial que eu estou dando para o beta, ele ainda está muito grande. Vou diminuir ainda mais o chute inicial. Tá dando um erro. Geralmente eu clico I para ver que interação deu erro. Deu erro quase no final. Deixa eu botar para rodar de novo.
Então, esses erros que estão dando, eles dão numa interação específica. Pronto, agora ele foi. Então, deixa eu ver aqui as cadeias, se ela está indo para o lugar correto. Tá vendo? Agora ela está se mexendo mais, ó. Ela está se mexendo mais, mas só que ainda está ficando muito tempo no mesmo lugar. Ainda estou suspeitando que tá vendo? Ela sempre está caindo. Ela está caindo aqui e aqui ela está caindo. Então eu tô dando um chute inicial muito ruim ainda. Então esse chute inicial pro off e pro beta ainda está muito ruim. Bom, como é que eu resolvo esse problema do chute inicial? Eu vou tentar dar um chute inicial mais próximo do que seria a verdade. Então, uma coisa que eu poderia fazer... Então, o meu problema é que eu estou dando um chute inicial ruim. Inicial ruim. Então, uma coisa que eu posso fazer para resolver esse problema é dar um chute inicial baseado em algum estimador. Então, no caso da distribuição gama, então se x tem uma distribuição gama, gama, alfa, beta. Então, o que eu sei da esperança de x? A esperança de x é igual a alfa sobre beta. E a variância de x é igual a alfa sobre beta ao quadrado. Então, uma coisa que eu posso fazer é utilizar o estimador de momentos. Então, o que é o estimador de momentos? A esperança de x é o x bar. Então, vou chamar o x bar de alfa sobre beta. E o que é o segundo momento? A esperança de x ao quadrado é igual a esperança ao quadrado de x mais a variância de x. Então, aqui vai ser alfa sobre beta, e a esperança de x ao quadrado vai ser 1 sobre n. Deixa eu ver se dá para fazer só com a variância mesmo. Acho que seria mais rápido. Eu colocaria... E aí eu poderia pegar no lugar do... Então, chamaria S2 de alfa sobre beta ao quadrado. Então, poderia fazer o quê? Poderia achar um alfa chapéu e beta chapéu em função do x barra e do S2. E aí, esse meu alfa chapéu e beta chapéu seria o meu chute inicial. Então, por exemplo, se eu passar aqui, vou fazer o seguinte: alfa sobre beta é igual a x bar. Então, aqui, o S2 é igual a alfa vezes sobre beta vezes 1 sobre beta. Então, alfa sobre beta vai ser o x bar. Então, S2 vai ser igual a x bar sobre beta. Então, o beta, passo o beta para cima, S2 para baixo. O meu beta chapéu é igual a x bar sobre S2. Então, seria a média dos dados sobre a variância dos dados. Esse seria o meu chute inicial para o beta. E o alfa, eu usaria essa equação aqui, né? Então, alfa é igual a x barra vezes beta. Então, seria o x barra ao quadrado
sobre S2. Então, eu vou tentar dar esses chutes iniciais para o alfa e para o beta, né? Que eu estou com um problema no chute inicial. Então, vou colocar aqui. Então, eu vou voltar lá no chute inicial, seria o quê? Então, no caso do alfa, seria x barra ao quadrado sobre S2. Então, seria a média dos dados, né? Ao quadrado sobre a variância dos dados. E para o beta seria a média dos dados sobre a variância dos dados. Então, deixa eu ver aqui quanto que é o meu chute inicial. Vamos ver se eu estava muito longe. Estava longe demais. 1.80, o estimador de momentos do alfa é 1.80. Eu estava chutando 50, 500. E do beta é bem pequeno, 0.005. Então, realmente, a gente estava muito longe. Então, o chute inicial aqui... Talvez se eu der esse chute inicial, ele já fiquei mais perto do equilíbrio, não tenha tantos problemas, né? Eu vou tentar diminuir ainda mais aqui essa variância. Acho que é bem pequeno. Como a magnitude dos dados é pequena, essas variâncias elas têm que ser pequenas também. Vamos ver. Então, vou rodar tudo de novo. V alfa, V beta, vou rodar o for. Ele rodou o alfa, rodou o beta, agora vamos ver as cadeias. O alfa MC, ó. Então ele rodou, mas ainda está ruim, ó. Tá vendo que ele oscila em torno de alguns valores, mas ainda está... Ele atualiza pouco ainda, ó. Então não é aquela cadeia que igual que a gente tinha feito na aula passada, né? Eu vou diminuir ainda mais aqui a variância do alfa e do beta. Então, vou diminuir ainda mais. Então, aqui na parte de calibração, vou deixar a variância bem pequena. Tá aqui a variância. Fiz o alfa, beta. Agora está melhor, ó, tá vendo? Está oscilando mais. Então, a gente tem que ficar controlando essas... Ó, do beta já ficou bom, ó. Então, no caso do beta, ó, ele oscila aqui já em torno do valor próximo do verdadeiro. Então, já é uma cadeia de Markov que já não... ela já parece ser a distribuição a posteriori mesmo, né? Do alfa que talvez teria que mexer um pouco mais, né? Então, aqui teria que... Estaria razoável, né? Mas o ideal seria diminuir ainda mais. Então, sei lá, diminuiria... Estaria mais um zero aqui, vou botar bem pequeno mesmo. Vou rodar o for tudo de novo. Agora o alfa ficou muito pequeno. Então, esse aqui é um outro tipo de problema que a gente pode ter. Quando eu coloco muito pequena variância, ele acaba aceitando qualquer coisa, aí ela fica subindo e descendo muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa etapa aqui de calibração, por isso que é melhor fazer a amostra de Gibbs. Quando dá para calcular a condicional completa, calcula. Por mais trabalho que ela dê na mão, na hora de programar é mais simples, não tem esses problemas. Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei uma variância muito pequena, agora ele está aceitando qualquer coisa. Então, eu vou aumentar um pouco. Então, tem que ficar diminuindo, aumentando, até ficar com uma forma mais ou menos aceitável, né? Deixa eu botar aqui para rodar de novo. Aqui, ó, já não está oscilando tanto, mas ainda oscila. Do beta ficou melhor. Eu teria que calibrar mais, né? Teria que passar aqui, se eu fosse ficar mexendo, diminuindo, aumentando, até ficar uma cadeia parecida com o que a gente fez lá na aula passada, no amostrador de Gibbs.
Mas rodou, pelo menos rodou alguma coisa, né? Eu saí daquele problema, então o problema que eu tive ali é o chute inicial muito ruim. Então, no Metrópolis ele tem essa questão, né? Eu tenho que pensar em algum chute inicial razoável, né? Não posso pensar em um chute inicial qualquer que acabou dando aquele problema todo, né? Então, todo o problema que a gente teve aqui foi no chute inicial ruim. Bom, então fiz o plot, o gráfico do plot, né? Percebam que aqui não tem um problema do chute inicial, porque eu já dei um estimador, o chute inicial já foi um estimador utilizado, estimador de momentos. Então, nesse caso aqui, eu posso até tirar o efeito do chute inicial, do jeito que eu fiz lá na aula passada, quando eu fiz só de... Aqui, ó, eu tirei o efeito do chute inicial, eu tirei as 100 primeiras, né? Nesse caso aqui, até que não é tão necessário assim tirar 100 primeiras, porque o meu chute inicial já é um chute inicial bom, mas eu poderia fazer do mesmo jeito. Então, poderia, do jeito que eu fiz com o Mi e com o Fi na aula passada, eu posso fazer com o alfa e com o beta, né? Então, eu poderia fazer aqui o alfa. Alfa MC vai ser o alfa MC a partir do 101, né? E o beta MC seria o beta MC a partir do 101. Então, isso aqui eu poderia fazer também, tirar o efeito do chute inicial. Aí, outra coisa que eu posso fazer é fazer o histograma da distribuição a posteriori. Fazer o histograma da distribuição a posteriori. Fazer o histograma do alfa MC e do beta MC. Histograma da posteriori, então, né? E aí, com isso, eu posso fazer o estimador pontual intervalar, calcular o alfa chapéu e beta chapéu da posteriori, né, e calcular o intervalo de confiança, do mesmo jeito. Então, tudo que eu fiz lá, cadê? Encontrar o estimador pontual para o Mi e para o Fi, eu faço exatamente igual para o alfa e para o beta. Então, no caso aqui, eu chamei de meu chapéu, vou chamar de alfa chapéu. Então, vai ser a média do alfa MC e o beta chapéu é a média do beta MC. Aqui o alfa chapéu e aqui eu vou ter o beta chapéu. Daqui. Aqui é o alfa chapéu 1.88 e o beta chapéu 0.005. E aí o estimador intervalar seria fazer os quantias, né, o 2,5 e o 97,5 do alfa MC e do beta MC. Exatamente do mesmo jeito, né? Então aqui um estimador intervalar, eu vou copiar aqui, né? A gente tinha feito na aula passada para o Mi e para o sigma, né? Já tinha transformado o sigma 2, né? Fazendo a inversa do φ do sigma 2. Então eu vou fazer a mesma coisa agora para terminar com um limite inferior. Eu vou colocar aqui do alfa, limite superior do alfa. Então tudo que é mi aqui no programa anterior eu vou chamar de alfa. Alfa. E aqui eu vou chamar de beta, né? Beta. Beta. Vai ser beta, aqui vai ser beta. Aí eu vou colocar o limite. Aí eu vou mandar ele imprimir na tela, né? Pra gente ver. O limite inferior do beta. Pronto. Ele vai soltar aqui pra gente o intervalo de confiança. Então daqui para baixo é igual os programas são iguais, né? Então tá vendo, com 95% de confiança eu vou ter o alfa vai estar entre 1.55 e 2.15. Com 95% de confiança, o beta vai estar entre esses valores aqui. 0.004, 0.006. Então, esse seria o estimador intervalar para os parâmetros. Bom, então é isso, gente. O algoritmo de Metrópolis ele é um pouco mais complexo mesmo. Assim, a programação dele é um pouco grande, né? Tanto a programação quanto a verificação dele também é um pouco grande, né?
Eu já não tinha salvo isso aqui, não. A programação dele é grande e aí tem duas coisas que eu tenho que tomar cuidado, né, que vocês viram aqui na aula de hoje, que é o chute inicial. Então, pensar em algum estimador para dar o chute inicial, um estimador de momentos, pode ser o estimador de máxima verossimilhança, pensar em algum outro estimador não Bayesiano para ser o chute inicial, no algoritmo de metrópoles. E outra coisa importante é a variação, né? Se vê aqui quanto que o candidato varia, né? Eu tenho que ficar calibrando. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e aí eu rodo o programa e vejo o plot TS para ver como é que tá, né? Se ele está oscilando um pouco, né? Ou se ele tem que oscilar mais. Então tem esses aspectos também, né? Que conforme vocês vão tendo experiência, né, em rodar os programas, vocês vão entendendo melhor, né? Assim, tem que rodar várias vezes para dar certo, né? Tem que calibrar um monte de coisa para dar certo. Não é que nem um mostrador de Gibbs, que depois que você fez a conta, joga o programa, não se preocupa mais com ele. Ele faz ali mesmo com o chute inicial ruim, ele faz, já é aquele resultado e pronto, né? Aqui eu tenho que me preocupar um pouco mais com esses aspectos, né? Então é isso, gente. Isso aqui é o programa, né?